sou biólogo, formado pela Exalc. Eu vou apresentar para vocês aqui, então, o que foi combinado com o grupo. Eu vou falar sobre pagamento de serviços ambientais, mas eu vou dar um enfoque na questão de pagamento de serviços ambientais por serviços hídricos, especificamente sobre um trabalho que eu tenho focado nos últimos anos, que é a questão do pagamento de serviços ambientais no município de Extrema, Minas Gerais. Tá? Então, eu sou doutorando do SENA em Ciências, tá? E eu sou professor adjunto de Ciência Biológica também na Faculdade Municipal, professor Franco Montoro, que é lá em Mogi Guaçu. Tá? O que acontece? Esse pagamento por serviços ambientais, mais especificamente da questão hídrica, ela se enquadra num dos serviços de provisão. A Ellen vai explicar melhor quando ela retomar, e aí nós vamos poder tratar mais sobre isso, né? E o que se trata dessa provisão, que vai ser tratada, é a conservação dos recursos hídricos, né? E esse projeto de pagamento de serviços ambientais em Extrema, ele ficou muito conhecido nos últimos anos por várias características e o sucesso que ele alcançou, alcançando alguns objetivos ali que antes não tinham sido conseguidos por outros projetos também. Tá? Primeiro, a importância do município de Extrema, e por que esse projeto com conservação de recursos hídricos foi feito lá, é porque o município de Extrema, ele fica ali na região de cabeceira, principalmente do Rio Jaguari, e esse rio é o principal afluente do sistema Cantareira, tá? Que vai abastecer ali a região metropolitana de São Paulo. Então está identificado aqui para vocês. Então ali sempre teve esse interesse pela preservação dos recursos hídricos. Tá? Tendo em vista preservar esses recursos hídricos, foi criado um projeto que chama Conservador das Águas, que é a primeira experiência brasileira que vai tratar de pagamento por serviços ambientais, focada no recursos hídricos, e ela é mantida em sua grande parte com recursos municipais que foram instituídos através de uma lei. Então, é o município que criou uma lei, e essa lei, ela garante recursos para desenvolvimento desse projeto, que é um dos grandes gargalos para desenvolvimento de qualquer tipo de projeto ambiental no Brasil, é a falta de recursos. O objetivo principal desse projeto, então, é qualidade dos mananciais no município de Extrema e promover a adequação ambiental em propriedades rurais, priorizando uma ação mais preventiva do que corretiva. Isso veio de uma ideia dessa questão de mecanismo de comando e controle único como instrumento de gestão. O que é isso? É instrumento por lei, obrigando um proprietário a manter, por exemplo, a área dele sendo preservada. Isso não tem sido eficaz, porque o que a gente quer é um benefício ambiental, é aquela área preservada, aquela área restaurada, recuperada, garantindo, então, os serviços ambientais que ela pode oferecer, os serviços ecossistêmicos. Então, a gente faz um esforço e investe um recurso mesmo para manter a qualidade de vida naquela região, para o proprietário conseguir ter algum recurso e, com isso, ele manter a floresta de pé, e, nesse caso aqui, os recursos hídricos correndo. Tá? Como é que funciona? Isso aí está um mapa do município de Extrema. Tá? Foi definido, então, nesse projeto, áreas prioritárias no município, tá? De uma forma bem resumida, essa apresentação que é bem curta que eu tenho, foi definida algumas áreas prioritárias dentro do município, que elas seriam prioridade para início das atividades de restauração. Tá? E, junto com isso, o pagamento pelos serviços ambientais oferecidos. Tá? Foi criada uma certa hierarquia para ver qual que seria a bacia que seria primeiro abrangida e como critério foi utilizado que aquela que tivesse o maior índice de degradação ambiental seria a primeira a ser colocada nesse programa, e foi a bacia do Ribeirão das Posses. Tá? E a bacia do Ribeirão das Posses é essa aqui, bem verdinha aqui, dentro dessa área, essa grande área rosa. A bacia do Ribeirão das Posses ela foi escolhida porque era de maior índice de degradação. E ali, os proprietários que tivessem, então, uma propriedade dentro dessa área, eles seriam o primeiro a ser contemplados nesse processo. Tá? E como é que funciona esse processo? Bom, os proprietários que concordem em participar desse programa, eles têm que fazer um levantamento planimétrico da sua propriedade, tá? Que ela deve ter mais do que 2 hectares, e é gerada uma planta virtual que vai indicar
dentro dessa propriedade dele, quais são as ações de restauração, de conservação, que devem ser feitas dentro da área dele. Por exemplo, destinação de áreas de APP, destinação de áreas de reserva legal. Tudo isso deve ser descrito, então, por um grupo indicado pelo poder público que faz a delimitação baseada em caráteres técnicos. Tá? E interessante é que, para se considerar as áreas de APP, foi considerado o Código Florestal de 75, tá? Que ele era muito mais abrangente do que o atual, a última modificação que teve. Tá? A partir daí, foi estabelecido, de acordo com o tamanho da propriedade que era destinada, então, para se fazer a restauração ambiental, para destinação, para dentro do projeto, de acordo com o tamanho da área destinada para reflorestamento, para conservação ambiental, o tamanho da área dentro da sua propriedade que você tinha destinado, você receberia um valor por ano, tá? Como uma forma de indenização por uso daquela área. E, além disso, você tem um apoio da prefeitura, que talvez seja o mais importante, o apoio que te ajuda no reflorestamento, no cerceamento e na manutenção dessa área. Foi estabelecido, por exemplo, que, através da lei, que eram 100 unidades fiscais de extrema, que seria o pagamento, que em 2005, essas 100 unidades fiscais valiam R$ 141, mas em 2016, já estava valendo R$ 262 por hectare ano, que você recebe como uma forma de ressarcimento por estar utilizando aquela área para fazer restauração ambiental. Tá? É feito um contrato, tá, com o agricultor, durante 4 anos você recebe esse valor, que é garantido pelo fundo municipal, que foi criado na lei. Né? A lei criou um fundo municipal destinando recursos do município para cuidar desses contratos. Tá? E, além disso, tem alguns outros, um certo programa que vai envolver ações que o município tem em cima da sua propriedade, e também tem umas obrigações que você tem mediante esse financiamento que é feito. Né? Você não pode, por exemplo, invadir a área, degradar aquele ambiente com o risco de tomar multa. Tá? Então, muitas coisas importantes são tratadas nesse tipo de contrato. Tá? Que mais? Além disso, o programa previa ações complementares, como criação de parques naturais, ação de educação socioambiental dentro do município, levando as escolas para conhecer, por exemplo, as áreas de restauração. Então, além disso, um programa de saneamento ambiental nesses ambientes rurais, porque é uma questão muito crítica. Muitas dessas áreas, por exemplo, o esgoto ele não é lançado de forma correta. Práticas de conservação do solo também, para quê? Para evitar processos erosivos, por exemplo. Para evitar que os cursos dos rios fossem, então, sedimentados através de processos erosivos. Todas essas práticas de conservação também é prevista no projeto. Monitoramento de qualidade e pesquisa de recursos hídricos, tá? Então, monitoramento das chuvas, do volume de água, monitoramento ainda falando de recursos hídricos, por exemplo, coleta de qualidade da água para verificar, no passar dos anos, se esse projeto estava tendo como benefício realmente uma melhoria da qualidade e na quantidade de água também. Tá? E por que isso foi permitido? Por que isso pode acontecer em Extrema? Eu gosto sempre de trazer esse dado que é importante. O município de Extrema, ele é um município de 33 mil habitantes, segundo o censo de 2015, o IDH alto, 0,732, um PIB que era para cima de 4 bilhões e 600 milhões em 2014. Menor do que o de Piracicaba, por exemplo, né? Mas Piracicaba tem 390 mil pessoas. Tá? E eles só tinham 33 mil. Sendo que o PIB per capita, fazendo uma análise, então, era de 144 mil por pessoa, muito maior do que o brasileiro, muito maior do que a cidade de São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muito recurso na cidade. Tá? Por quê? Porque muitas empresas se instalavam lá pela proximidade de São Paulo, sendo em Minas Gerais, tá? Uma questão de impostos, inclusive, conseguia dar muitos recursos para a cidade. Tanto que, olha aqui, essa tabela traz de onde vem os recursos, então, que estão mantendo esse projeto. Tá? O ICMS, só em 2016, que era o percentual arrecadado dele era de 2,5%, que era destinado para esse programa, foi em volta de R$2 milhões. Mais o ISS, o IPVA e o IPVU, que são os 4 impostos que estavam mantidos para
se financiar esse projeto. Nesse ano de 2016 foram destinados, então, 4 milhões, quase 4 milhões e 100 mil reais para financiar esse projeto, tá? Então, ele tinha muito recurso para fazer esse projeto andar para frente, tá? Até esse ano, tinham sido arrecadados mais de 90 milhões de reais para o projeto que começou lá em 2005, certo? E tem um projeto de expansão ainda, para continuação, para os próximos anos, tá? O município prevê fazer 33% das áreas do município cobertas por vegetação, seja em matas ciliares ou topos de morro acima de 1.200 metros, sendo que são áreas que o município adquiriu. Uma proposta de mosaico de unidades de conservação, então várias unidades de conservação sendo criadas no município, se passando desde RPPNs, né, reservas particulares de patrimônio nacional, até um parque municipal que vai compor essa área. Então, no final, eles querem 33%. Isso ainda vai depender. Agora, com a crise econômica, não sabe para onde vai isso, mas era a ideia deles. E desse projeto surgiu também a ideia, acabou fomentando, trazendo a expertise para desenvolvimento de um projeto maior, que agora de nível regional, que é o Conservador Mantiqueira, né, que acabou sendo inspirado pelo processo de Extrema. Então, todos esses municípios estão abrangidos nesse projeto, que vão mirar nessa expertise desenvolvida em Extrema para tentar desenvolver dentro desses municípios um programa parecido, ou pelo menos utilizando as mesmas técnicas. Talvez o recurso não seja o mesmo, mas as técnicas desenvolvidas, por exemplo, muitas ações de restauração lá, agora já foi repensada, se pensaria em uma outra técnica para se aplicar para reflorestamento naquelas áreas. Então, isso agora pode ser utilizado nesses municípios. Então, nesse projeto que chama Conservador Mantiqueira, que vai cuidar de toda uma área de influência da Serra da Mantiqueira, tá? Além disso, eu gostaria de comentar de um outro projeto, por exemplo, que chama Conexão Mata Atlântica, que ele também, esse é mais focado na questão do sequestro de carbono, como sendo, então, o serviço ecossistêmico que nós queremos preservar, né? Então, muito focado no reflorestamento, só que ele também pode se utilizar dessa expertise, por exemplo, principalmente nesse enfoque que ele dá, que o projeto Conexão Mata Atlântica, ele está enfocado na região do Paraíba do Sul, principalmente no Alto Paraíba do Sul, quando se trata do estado de São Paulo, tá? Essa região aqui do Alto Paraíba do Sul, tá? E o que se quer ali? Quer se restaurar as cabeceiras do Alto Paraíba do Sul para garantir o fornecimento de água para baixo nessa bacia, tá? É um projeto, então, que ele tem como um fundo de financiamento que é internacional, tá? Mas é administrado dentro do país, principalmente pela Finatec, que cria editais e os agricultores podem participar dentro dos municípios contemplados, mas é de acordo com o lançamento de editais. Eu, por exemplo, participei desse projeto lá no Alto Paraíba do Sul, no meu município de nascimento, lá em Paraibuna. Só para ter um último dado que eu quero passar para vocês, uma ideia de comparação, como é que era no Conservador das Águas e como foi no Conexão Mata Atlântica, que destinou também áreas dentro de propriedades rurais para restauração dentro desse programa, como foi na Extrema. Só que tem diferença, ó. Quando a gente vê, por exemplo, os valores pagos em Extrema em 2016, estavam na base de R$262. Lá chegou-se a se pagar R$500 por hectare ano. É um valor mais alto? Sim. Mas aí tem alguns benefícios que o Conservador das Águas oferece que em Paraibuna não. Por exemplo, como restauração, secamento, aceros, plantio de mudas, os dois programas ofereciam, mas a manutenção, não tem manutenção no Conexão Mata Atlântica, não estava previsto no edital. E isso, para quem trabalha com restauração, sabe que talvez seja o principal gargalo para um projeto de restauração ir para frente, a manutenção e esse manejo, né, para evitar, por exemplo, invasão de espécies invasoras, tá? Continuidade, por exemplo, com pagamento para anos depois que encerrar esse contrato, para incentivar o agricultor a manter ainda essas áreas de pé, e ações complementares também não havia, ou não há nenhuma ainda prevista nessa área de Paraibuna, pelo menos, no Conexão Mata Atlântica. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou passar a bola para o meu colega, que vai seguir na apresentação aí. Quando quiser.
O Nazir está aí, gente? Ele deveria assumir aqui agora, ou o moço da... Ok, gente, vou continuar daqui, então. Vocês querem que faça uma retomada ou pode continuar de onde eu parei? O que vocês preferem? Eu acho que eu vou dar uma retomada, porque ficou um tempo grande travado. Vou voltar do começo e falando rapidinho, tá bom? Sim, obrigado. Tranquilo, vamos lá. Então, bom, como eu estava falando no começo, né? Primeiro, de fazer uma diferenciação entre os conceitos de serviço ecossistêmico e serviço ambiental, né? Sendo que o serviço ecossistêmico são os benefícios que a gente obtém devido ao bom funcionamento dos ecossistemas, e o serviço ambiental é a intervenção antrópica que a gente faz para favorecer o fornecimento desse serviço ecossistêmico. Ok? Então, o pagamento por serviços ambientais, né, ele vem com esse direcionamento para a proteção e a recuperação dos recursos naturais, biodiversidade e mitigação das mudanças climáticas. Lembrando que agora, toda vez que a gente entra nesses conceitos de pagamento, de serviço, a gente está emprestando termos, né, da economia e aplicando nas ciências ambientais. Então, toda essa questão de valoração, né, então, você fala de um pagamento, de se ter um valor específico, você está indo para uma linha da economia ambiental. Ok? Então, o pagamento de serviços ambientais, né, ele se baseia no princípio do direito ambiental, do direito ambiental nacional e internacional, que é do provedor e recebedor, e do usuário pagador, ou seja, se eu tenho alguma atividade, se eu provenho algum tipo de benefício, eu tenho o direito de receber, e do outro ponto de vista, né, se eu uso algum serviço, eu tenho o dever de pagar. E por que a gente se baseia, né? Por que o PSA ele sai dessa linha, desses princípios do direito ambiental? Porque muitos provedores dos serviços ambientais, né, na sua maioria, são produtores rurais, eles experimentam perdas econômicas em razão do custo de oportunidade da manutenção desses serviços. Ou seja, para você ter uma APP bonitinha, para você ter uma reserva legal bonitinha, para a sua propriedade estar toda, toda dentro das normas, né, do cadastro rural, acho que cortou. Não, tá certo. Tá. E do Código Florestal, né? Ele oferece, ele acaba experimentando um ônus, né? É caro para você poder conseguir manter essas áreas bem preservadas. E a restauração delas também, né? Então, o PSA ele vem com uma ferramenta aí econômica para poder balancear essa questão. Aí, alguns exemplos de PSA, né, que acho que é onde eu estava no começo. A gente tem o sequestro de carbono. Um dos maiores exemplos do sequestro de carbono, acho que muitos de vocês já ouviram falar, é o REDD+, né, que a gente tem vários casos na Amazônia, que é basicamente isso: você mantém a floresta em pé e ela absorve carbono, por área, por tempo, eu vou ter um valor a receber. Então, o sequestro de carbono, eu diria que a questão do sequestro de carbono dentro do REDD+, é o tipo de PSA que está mais regularizado na questão de pagamento. Como que eu vou atribuir esse valor, o quanto que eu vou pagar, dentro da linha do REDD+, esses conceitos já estão mais bem definidos, né? Aí o PSA, que hoje em dia está mais em alta, né, que muita gente está estudando, é a questão da conservação dos recursos hídricos, mas tem outros, como o favorecimento de agentes polinizadores, biodiversidade, enfim. Então, quais são os princípios de um PSA? O que eu preciso para fazer um programa de PSA? Primeiro, um serviço ambiental bem definido. Como assim? Se eu vou fazer uma restauração de uma área natural e vou passar a preservar essa área, vai estar acontecendo um monte de coisa ali ao mesmo tempo, né? Então, eu vou ter sequestro de carbono, eu vou ter preservação da biodiversidade, eu vou estar favorecendo agentes polinizadores e eu posso estar preservando recursos hídricos, ou seja, uma área bem preservada, né, um ecossistema bem equilibrado, ele provém muitos serviços. Mas para eu ter esse pagamento, eu tenho que ter um serviço bem definido. Então, essa área vai ser preservada, vai ser restaurada, com o intuito de entrar no PSA para o serviço tal. Ok? Então, você tem que definir um serviço, por exemplo, né, pegando aí o gancho do Lucas, que ele falou um pouquinho de Extrema, lá do Ribeirão das Poças, onde a gente trabalha. Então, essa questão, então, eu vou preservar, vou restaurar e preservar as APPs para a conservação dos recursos hídricos. Esse é o serviço ambiental. Ok. Definir o serviço ambiental, eu preciso ter um provedor e um recebedor, ou seja, quem está provendo esse serviço, né, quem está tratando dessa restauração e quem está recebendo isso, né, quem vai usufruir desse benefício. E também preciso ter um comprador e um pagador, tem que ter uma transação
financeira, certo? O PSA, ele é sempre de caráter voluntário, você nunca pode obrigar, sob qualquer forma, um produtor rural a participar de um PSA, ou usar o PSA como uma medida punitiva, como uma medida regulatória. Não, o PSA ele é de caráter voluntário. O proprietário rural ele tem que concordar de bom grado em participar desse programa. Você tem que ter uma transação, né, que é o quê? Nada mais é que a compensação do custo de oportunidade do provedor. Isso pode ser financeira, então um valor em moeda, isso pode ser uma prestação de serviço, isso pode ser um crédito, para ele comprar máquinas, sementes, enfim. Tem outras formas, né? Tem que ter uma formalização legal, é preciso ter uma lei que regulamente esse programa, então não dá para uma prefeitura quer fazer um PSA, essa prefeitura vai pagar direto para o produtor rural e não ter uma lei que regulamenta tudo isso. Então, por isso que todo programa de PSA vem logo atrás da sua lei de regulamentação. Inclusive, está tramitando uma lei a nível nacional, hoje no Brasil. No caso de Extreme e todos os outros exemplos que a gente tem no Brasil, são leis municipais, porque é bem local, né? Enfim, e aí já falando, né, aprofundando um pouco mais no PSA e os recursos hídricos, né, como as atividades rurais, elas são as grandes causadoras de poluição hídrica, né, de poluição difusa, a questão da erosão do solo, uso de fertilizantes, enfim, o próprio gado, né, o próprio pasto também tem os seus atributos, né, suas contribuições para a degradação desse recurso hídrico. Então, cabe normalmente aos proprietários rurais a maior parcela da responsabilidade para a conservação das áreas ripárias, né, das APPs. O provedor do serviço hídrico ele encontra no pagamento um estímulo para mudar o comportamento diante das questões ambientais. Eu não consegui assistir a palestra toda do Lucas, né, mas, por exemplo, lá em Extrema, você trabalha com pequenos produtores rurais, então é um pessoal que não tem muito dinheiro, é uma agricultura de subsistência. Então, para ele instaurar a APP dele inteira, nossa, é muito caro. É muito caro, é muito trabalho, ele não tem realmente condições de fazer isso. Então, ele entrando num PSA, além de ele conseguir ter uma outra fonte de renda, ele também consegue regularizar a propriedade dele. Então, isso também é muito interessante no caso dos PSAs, né? Lembrando que nesses programas, né, o benefício é coletivo, mas os custos da conservação são sempre exclusivos dos produtores, né? Então, todo mundo quer que os rios tenham APPs, todo mundo quer um meio ambiente bem conservado, mas alguém tem que pagar essa conta. Então, como normalmente é produtor rural, o PSA ele vem aí para balancear. Okay? Então, o que o PSA faz em si? Né? Já vimos os princípios desse PSA, já vamos começar a fazer esse PSA. Então, o que esse PSA vai fazer? Ele vai aumentar a cobertura florestal, no caso, para os recursos hídricos, né, que a gente está falando. Aumentar a cobertura florestal nas microbacias, através de implementação de corredores ecológicos, reduzir os níveis de poluição difusa rural, difundir o conceito de manejo, né, manejo integrado de vegetação, solo e água para a bacia hidrográfica, que é a unidade territorial onde a gente aplica o Plano Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, né, por isso que a gente sempre usa a bacia hidrográfica, e para garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e das práticas dos produtores rurais, né? Como eu comentei, eu tinha comentado outra vez, programas de PSA mais novos, né, programas que estão saindo agora, eles já têm dentro do seu escopo, além de todo o mapeamento das áreas a serem conservadas e restauradas, eles já têm dentro do escopo a questão de promover a igualdade no campo, né? Então, a questão de promover uma melhoria na vida dessa comunidade rural, uma valorização dessas terras, enfim, eles já têm essa questão no escopo também. Aqui eu trouxe para vocês uma definição, um conceito do Wander. Ele é um dos principais pesquisadores nessa questão do PSA no mundo. Okay? Então, ele define em 2008 o PSA como uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido é comprado por um comprador de um provedor, sobre a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço. Então, uma vez que eu estou começando a pagar para esse produtor rural, ele tem que garantir que aquela área vai ser preservada. Ok? Só para ter aí uma definição e ter uma referência também, caso vocês queiram
estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema. Aqui eu fiz uma mapinha com alguns exemplos de pagamentos por serviços ambientais com recursos hídricos no mundo. Dá para ver que a América Latina está explodindo de casos. A gente tem na Bolívia, tem na Colômbia, está criando um no Chile, tem vários na Costa Rica. Costa Rica é um dos maiores exemplos mundiais de pagamentos por serviços ambientais. Aí aqui, só para encerrar, né, uma reflexão, né, que é encontrar nas práticas agrícolas os caminhos para a sustentabilidade da produção de alimentos e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e consciente. Coloquei aí, essa aqui é uma frase da minha dissertação. E era isso, gente, que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço muito ao GEPUR, ao GPEN e ao GAD pelo convite. E podemos passar aí para o próximo. Oi, pessoal, todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Opa, tranquilo, abrindo aqui já a apresentação. Eu sou o Nazir, eu sou graduando em Engenharia Florestal, assim como... E vou falar um pouco sobre o Programa Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais, que acontece aqui em Piracicaba, que é conhecido como Preservando o Futuro. Então, eu vou comentar sobre a base legal que está envolvida, o objetivo do programa, como funciona o cadastramento das propriedades rurais, quais microbacias são selecionadas e o motivo dessas, existe uma prioridade sobre o pagamento e os parâmetros que são avaliados nesse PSA e fazer uma avaliação sobre o programa em 2018 e 2019. Bem, o PSA de Piracicaba, uma lei municipal, ela foi oficializada em 2014 e ela foi regulamentada em 2017 e sofreu algumas alterações para 2019. Bem, quais são os objetivos do PSA em Piracicaba? Ele é muito baseado no exemplo de Extrema. Então, ele é vinculado aos recursos hídricos e principalmente para ter uma futura captação de água por parte dessas microbacias para o abastecimento da cidade. Nazir, Oi. por um acaso você tem apresentação? Porque não está aparecendo para a gente. Não está aparecendo? Não. Espera aí. Oxi. Espera aí. Deixa eu só que acho que deu algum problema para selecionar a apresentação aqui. Agora foi. Agora foi? Boa. Sim, agora foi. Então, bem, já partindo dessas partes, já acabei já comentando agora há pouco. O objetivo já comentei também. E como funciona o cadastramento dos proprietários rurais? Bem, a gente é parte de um cadastramento voluntário e a partir do momento que o produtor rural ele quer entrar no programa, ele tem que fazer o projeto ambiental individual, que é o PAI, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. E a partir disso, ele tem que estabelecer um protocolo com o SEMA, em Piracicaba, que ele vai ter que dar entrada com alguns documentos que são de fácil acesso, que é o cadastro ambiental rural e a matrícula atualizada do imóvel. Beleza? Bem, qual que é a ideia do projeto ambiental individual? Primeiro, ele vai ter que apresentar os dados do produtor rural. Depois disso, ele vai ter que apresentar os dados da propriedade. Qual que é uma ideia legal, que é até uma oportunidade para quem vai formar e quem está formando, é que para ser feito esse projeto ambiental individual, ele tem que ser feito com ajuda, tem que ter feito sob responsabilidade técnica. Então, oportunidade de renda, não só para o produtor rural, mas também como alguém que para realizar esse programa. E junto disso, tem que ter um diagnóstico de propriedade, com um mapa de uso do solo, com a agricultura que nele é utilizada. E com isso, tem que ser realizada também uma proposta de cronograma para melhorias, que eu vou comentar um pouco mais sobre isso para frente.
Bem, como funciona o PSA em Piracicaba? Ele vai funcionar prioritariamente com 4 microbacias, que são as microbacias do Marins, microbacia do Congonhal, Tamandupá e Paredão Vermelho. Essas microbacias foram selecionadas pela possibilidade da captação de água no futuro, porque a captação de água em Piracicaba, a gente sabe que a gente não tira mais de Piracicaba, e ela tem um grande custo para o município atualmente. Bem, como funciona a prioridade de pagamento? Porque, em primeira instância, a gente é feita uma seleção dos proprietários dentro dessas 4 microbacias. E a gente parte da microbacia do Ribeirão dos Marins, a gente vai para o Congonhal, Tamandupá e depois do Ribeirão do Paredão Vermelho. Isso é porque, tanto pela localização, quanto pela questão da mancha urbana que vem se aproximando. Então, é um jeito de você manter essa faixa rural e você ter a possibilidade de uma produção de água a um custo mais barato. E em seguida disso, depois que é feita a seleção por meio da localização da propriedade, a gente vem para uma questão do método de agricultura que é aplicado, que assim como a Cleta falou anteriormente, está vinculado muito bem à questão social agrícola. Então, vou falar agora dos parâmetros que são utilizados para o PSA de Piracicaba. Ele é levantado em 3 partes. A questão da presença e implantação do saneamento básico na propriedade, a adoção de práticas conservacionistas do solo e a implantação, recuperação e manutenção das áreas vegetais naturais. Bem, a implementação do saneamento básico da propriedade, ela visa o quê? Ter uma coleta e distribuição de água na propriedade correta e assim como a destinação dos resíduos sólidos. E diferentemente dos parâmetros que eu vou apresentar à frente, ela é bem exclusiva. Ou você tem o saneamento básico na propriedade ou você não tem. E cada proprietário, ele recebe por sua propriedade R$500 no caso de ter o saneamento básico. E se no caso ele não tiver o saneamento básico, ele pode dar entrada no ano seguinte, que ele pode colocar no projeto ambiental individual, que será implementado o saneamento básico. Então, quer dizer, não é por causa disso que ele não vai ser aprovado. Pode ser que no ano seguinte, ele cumprindo esse cronograma que é de parte do proprietário rural, em ajuda de quem é o responsável técnico, ele pode ganhar esse dinheiro no ano seguinte. Outro parâmetro avaliado são as práticas conservacionistas do solo, que são questão para evitar a erosão, aumentar a infiltração de água no solo. Como que funciona esse pagamento? A gente vai ter R$150 por hectare da propriedade onde se encontrem essas práticas. Qual que é um ponto que eu acabei não comentando a partir do momento que você é saciado aos critérios para entrar no programa, que é a questão da localização e do método de agricultura, que além de subsistência e o produtor familiar, após estar saciado esses quesitos, todos os tipos de propriedades rurais que estão nessas 4 microbacias, elas vão poder fazer parte. Então, o que acontece? Como eles avaliam essa questão de prática de conservação do solo? Eles só veem onde não tem solo descoberto. Ou seja, se é um produtor de cana extensiva, onde ele vai ter essa cana, por mais que ela possa prejudicar o solo, o produtor rural ele também vai ganhar esses R$150 por hectare. Um último parâmetro é a questão da implantação, recuperação e manutenção da vegetação nativa. Ele já tem um valor agregado mais alto, são R$700 por hectare de vegetação nativa. E assim, um ponto se a vegetação secundária estiver em estágio inicial, ele vai ganhar 30% desse valor. Se no caso ele estiver em estágio secundário avançado, ele vai ganhar 100% do valor de referência. O que é um ponto que eu gosto de ver. Quando a gente está falando de APP, é uma obrigatoriedade por parte do produtor rural.
Então pode entrar um pouco em conflito, porque a prefeitura estaria pagando por uma coisa que o proprietário rural já seria obrigado a fazer. Então é um ponto que pode ser aberto uma discussão. Eu vou apresentar os dados de 2018 e 2019 para a gente ver essa evolução. Em 2018, a gente teve o cadastramento de 20 propriedades rurais, com 12 propriedades aprovadas. Bem, o valor total que a prefeitura deu de repasse foi de 48 mil, mas você vê que nesse caso não é uma questão tanto de verba do órgão, é sim uma questão tanto de divulgação, que você pode ver que repetiu isso no ano seguinte, por mais que tenha quase dobrado o valor, mas é uma questão tanto de divulgação quanto o proprietário rural, ele não tem muita vontade de participar desse programa, porque ele acha que esse programa vai ser um jeito do governo controlar o que está sendo realizado dentro da sua propriedade. Então existe essa rejeição. E em 2019, a gente teve um menor cadastramento por parte das propriedades rurais, só que tiveram mais propriedades aprovadas. O que isso foi reflexo? Porque grandes propriedades acabaram entrando por parte do programa. Eu estava presente no dia dos pagamentos, então a gente tinha propriedades pequenas, que o proprietário rural chegou a ganhar R$900 pelo projeto, e a gente tinha grandes propriedades intensivas de cana, que uma propriedade só ganhou R$24 mil. Então tem que ser feita essa avaliação também. Bem, era isso que eu tinha para apresentar por hoje. Muito obrigado ao grupo por ter me convidado. E é isso. Boa noite. Obrigada. E surgiu o PSA? E como que surgiu? Por que surgiu? Os primeiros relatos que eu tenho conta sobre a implantação de PSA, eles se deram na Costa Rica. Mas o grande impulsor da política foi a partir do plano de Catskill, que foi para abastecimento de água de Nova York, que aí teve uma grande difusão do tema. Por favor, se puder, eu gostaria que alguém comentasse a questão dos créditos de carbono, para além desses projetos municipais, regionais em si, não é? O crédito de carbono enquanto uma coisa internacional, como se falava lá no início e tal, que pé está isso? Existem agências reguladoras? Como está isso? O crédito de carbono, ele ele é regulado em nível nacional pelo REDMAIS, que é um acordo internacional, né, que é voltado principalmente para florestas tropicais, em especial a Amazônia. E esse REDMAIS, ele está em funcionamento, sim. Tem diversas ONGs que trabalham com isso hoje. Ele está dentro do plano do Ministério do Meio Ambiente. Bom, dá para dar uma pesquisada mais, se você entrar nas ONGs como o IDESAN, como o INPA, eles têm vários programas com o REDMAIS, onde eles trabalham não só com a contabilização desses serviços, mas também com outros serviços que eles conseguem fazer a partir da conservação florestal gerada por esses créditos de carbono. Muito obrigado. Só queria fazer um comentário aqui, gente, então, já que estamos nesse espaço aberto. Quando o colega falou sobre o programa de Piracicaba, isso me veio à mente uma coisa importante quando a gente fala desses programas de pagamento de serviço ambiental, que eles devem ter um enfoque em algum tipo de serviço ecossistêmico que deve ser sanado. Isso é muito importante para que o programa não perca, então, o seu objetivo principal.
E eu já explico por quê. Porque, por exemplo, muitos municípios querem fazer contemplando todos os proprietários rurais com pagamento por serviço ambiental. Tá? Por exemplo, para que todos tenham sido abrangidos nesse processo. Isso acaba sendo um equívoco no seguinte sentido, porque um serviço ambiental acaba não sendo abrangido. Se eu quero beneficiar todos os agricultores dentro da bacia, eu vou gastar muito recurso, por exemplo, para fazer restauração ambiental, e isso, muitas vezes eu vi os caminhos que vinha seguindo o programa de restauração ambiental em Piracicaba, estava seguindo por isso, e o problema é que, no fim, você não tem um serviço ecossistêmico sendo melhorado ou aprimorado. E aí você tem várias pequenas propriedades que foram beneficiadas por alguns anos, mas você não vê o benefício. Claro que a nível global você vê, quando, por exemplo, você faz um programa de restauração e você sequestra o carbono da atmosfera, isso é um tipo do serviço ecossistêmico de nível global, que sim, a gente consegue ver o resultado ali acontecendo, mas a nível global. E o município, ele acaba não sendo muito beneficiado. E as pessoas não veem e perde apoio a nível municipal, a nível regional para esse tipo de processo. Então, às vezes é melhor você focar numa pequena microbacia, em que você tem o benefício ali e a resposta ambiental naquele ambiente, do que você talvez fazer de uma forma difundida, tentando abraçar todo mundo e não consegue ter essa resposta. Tá? Fazendo um comentário rápido sobre o programa de Piracicaba, eu tenho lido bastante sobre o programa de Extrema, eu acho um trabalho excepcional, mas acho que o próximo passo para o de Piracicaba é realizar o que é feito em Extrema, que é fazer uma avaliação se esse programa está sendo efetivo em questão de qualidade e volume de água. Então, a gente tem que... É uma possibilidade de pesquisa aqui na Exalc, então eu acho que é uma parte muito interessante. Eu vou aproveitar para complementar aí o que os meninos acabaram de falar, que realmente, né, o que é um PSA e como funciona e como implementar são questões que a gente já aprendeu, né? A gente, que eu digo, todo mundo, né? Já existem aí diversos programas bem-sucedidos, com diversos... A Ellen ficou muda? Foi isso que aconteceu? Oi? Oi, Ellen. É que eu não estava ouvindo daqui. Ai, desculpa. Não, que eu estava falando que essa questão do PSA, né? Como fazer um PSA, como implementar um PSA, a gente meio que já aprendeu. A gente já consegue entender como isso funciona. Realmente, o que o Nazir falou faz sentido. O grande desafio hoje do PSA é o monitoramento. Por que meios, de quais formas eu vou provar que isso está funcionando e funcionando para quem? Né? Então, às vezes você tem, por exemplo, um sequestro de carbono da atmosfera que impacta positivamente a nível global, mas o proprietário daquela área onde está sendo feita essa conservação ainda está num estado, ainda sobrevive com aposentadoria ou com salário mínimo. Enfim, então, realmente, você expandir essa questão do monitoramento do PSA, tanto para você garantir que o serviço está sendo prestado, quanto para você garantir as mudanças no local, são hoje o grande desafio dessa linha de trabalho, dessa linha de pesquisa. Eu gostaria, se algum de vocês pudessem comentar sobre o PSA, uma perspectiva, assim, como vocês veem para o futuro, assim, a PSA e como que está a nível nacional, assim, esses projetos. Olha, se eu puder começar falando disso, dos programas maiores que eu tenho visto ultimamente, é aquele que eu citei, que é o Conexão Mata Atlântica. Tá? Ele trabalha com esse enfoque também, tem mas ele tem várias frentes, por exemplo, trabalhando mais com a questão social, de valorização, por exemplo, da terra, e isso tudo também vai estar sendo abrangido por esse programa. Tá? Eu vou, só concluindo isso aqui, antes do nosso fechamento, então,
Ele é um programa, então, de nível regional, um macro-regional, vai ocupar 2, 3 estados, então talvez seja o maior hoje em dia na nossa região sudeste se atuando. Ele trabalha conforme editais e o recurso é internacional. Talvez seja um problema, é recurso para seguir com esses projetos. Tá? Muitas pessoas vêm me perguntar como é que eu consigo, então, recurso para fazer o pagamento de serviço ambiental, que sabe que eu trabalho com isso. Como é que eu faço? Meu pai tem uma área lá, ele quer receber por isso. Não existe como receber. Eu sei que a lei até fala disso, né, naqueles princípios, né, mas os princípios não garantem que o recurso vai chegar até você. Então vai depender de um edital, vai depender de um recurso, um edital sendo aberto, mecanismo para participar. A coisa importante também é as pessoas estarem com a propriedade regularizada. Isso é um entrave. Se a propriedade não está regularizada, não pode receber o pagamento de serviço ambiental. O cadastro ambiental rural, por exemplo, é um documento mínimo para que isso avance para frente. Tá? A regularização da propriedade, destinação das áreas, por exemplo, para que seja feito as ações de restauração e conservação. É isso. Legal, gente. Muito obrigada pela participação. Queria agradecer ao Gepura, principalmente ao Lucas, a Ellen e o Nazir, que participaram, decidiram participar, mesmo com o convite sendo feito de última hora. E eu acho que é isso. A gente pode dar início à próxima apresentação.